Agora, turminha, lá na avaliação de matemática, na número 1. Neste bimestre, retomamos a adição e a subtração e vimos um pouco mais sobre as operações de multiplicação e divisão. Levando em conta o que você estudou, coloque nos espaços abaixo o nome dos termos de cada operação. Então, aqui tem uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão. E vocês irão colocar os nomes, certo? De cada um dos termos dessas operações. Então, se vocês não se recordarem, pode estar retornando lá no caderno, lá no livro, para retomar e confirmar. Na número 2, observe o gráfico e veja o número de pessoas que compareceram à feira estadual de malhas em Curitiba durante a semana. Depois responda. Então, veja só. Segunda-feira foram 1.897, na terça-feira foram 4.173, na quarta-feira foram 2.175, na quinta-feira foram 3.746, na sexta-feira foi 5.393, no sábado foram 5.632 e no domingo foram 3.261. Na letra A, em que dia houve mais visitantes? Então, qual foi o dia que foram mais pessoas? Que dia foi o maior número? Certo? Vocês vão registrar que dia foi esse. Na letra B, quantos visitantes foram a mais no sábado do que no domingo? Na letra C, qual a diferença entre os totais de sexta-feira e segunda-feira? Na letra D, quantas pessoas a mais teriam que ter comparecido na quarta-feira para ficar com o mesmo número de visitas da terça-feira? E na letra E, em qual dia a feira recebeu menos visitantes? Então, a Pro deixou um espaço aqui para vocês calcularem, certo? Para vocês realizarem as operações. Na número 3, arme e resolva as operações a seguir. Depois, anote o resultado. Então, a Pro separou aqui para vocês algumas multiplicações e também divisões, certo? Vocês irão armar nesse espaço, efetuar, resolver e depois colocar o resultado no local indicado. Na número 4, as medidas de comprimento são utilizadas em vários momentos do nosso dia a dia. Paula, por exemplo, usou uma régua para medir o comprimento de sua canetinha. Veja como ficou a caneta dela próxima à régua. Então, olha só a caneta da Paula e aqui a régua. Responda quanto mede a caneta de Paula em centímetros. Então, em centímetros, quanto mede a caneta da Paula e depois em milímetros. Lembrando que a cada 1 centímetro são 10 milímetros, certo? Na número 5, as figuras geométricas espaciais são classificadas em poliedros e não poliedros. Os poliedros são as figuras espaciais que têm todas as suas faces planas e não rolam com facilidade, enquanto os não poliedros têm suas faces arredondadas e podem rolar facilmente. Então, veja só, aqui tem uma imagem, certo? Com as figuras geométricas espaciais. Observe a imagem ao lado e escreva o nome dos sólidos conforme a sua classificação. Então, poliedros. Quais desses aqui são poliedros? Vocês terão a escrever. E quais são não poliedros? Vocês terão que colocar aqui. Na número 6, os poliedros apresentam 3 elementos: a face, a aresta e a vértice. Observe o cubo e preencha as informações. Então, vocês irão colocar o número de faces, quantas faces, o cubo tem. Depois, o número de arestas, quantas arestas ele tem. E depois, o número de vértices, quantas vértices, vocês irão contar todas as vértices do cubo. Combinado? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.